Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 31 de maio de 2024, falaremos sobre comidas saudáveis. A gente vai falar sobre Oakberry e recompra de franquias, e também sobre a Push, e agora Push and Pull, ou Pull, e o mercado de matcha. Também vamos falar sobre comidas não tão saudáveis. A gente vai falar sobre a Mondelez buscando um comprador para o Tang e a competição ou guerra de preços entre McDonald's e Burger King. Por fim, a discussão do BTC Journal é como fazer uma transição de carreira. E para me ajudar nesse tema, estou aqui com o nosso instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando ou nos assistindo nesse podcast. É um prazer estar aqui mais essa semana, Habib, agora. E difícil conciliar as agendas, né? Mas hoje falar sobre transição de carreira tem um pouco a ver sobre essa gestão de tempo e demandas, Habib. Aguardem até a última notícia, nos acompanhem até o final. Pô, bela ponte, hein? Não tinha pensado nisso, mas de fato o episódio está saindo no meio do feriado de Corpus Christi, apesar da gente estar gravando aqui na quarta-feira. Mas eu aposto que vocês estariam talvez dispostos ou disponíveis caso houvesse tempo para gravar também no feriado. Bom, com a gente também, nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Fala, Habib, Yuri, tudo bem, galera? Ouvintes, espectadores, prazer estar aqui com vocês. Realmente, journal bem interessante. E feriado, Habib, o que é isso, cara? Que calendário é esse que você está seguindo? Não tem feriado, não. Bora lá. Pois é, vamos nessa. Convido você que está nos acompanhando pelo YouTube a se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar aquela força para o algoritmo ajudar a levar o conteúdo para mais pessoas. Se você está acompanhando pelo Spotify, pelo iTunes ou outro provedor de podcast, compartilha com seus amigos, suas amigas lá nos grupos de WhatsApp, se você acredita que esse conteúdo também vai ajudar, vai enriquecer ou vai trazer alguma coisa a mais para os seus amigos, suas amigas, seus colegas. Aproveito para falar que nosso curso de estratégia e finanças, o Strategy and Finance, voltado para líderes, gestores, donos de empresa, executivos, tomadores de decisão, tá com inscrições se encerrando. Então aproveita, a gente está na etapa de últimas vagas para esse curso, que é fundamental para você trazer novas ferramentas para a tomada de decisão. A gente aborda temas voltados para competição, alianças estratégicas, verticalização, M&As, toda a parte de finanças, valuation, análise de retorno de investimentos em projetos, com muitos modelos, muitos casos de mercado para você poder implementar isso dentro da sua empresa. E claro, você vai estar junto com várias outras pessoas na turma que vão compartilhar suas próprias experiências. Isso é muito rico, Yuri, Gui. A gente observa dentro do Strategy and Finance que pessoas que compartilham experiências de áreas que não tem nada a ver com a área do outro aluno acabam ajudando, porque as experiências se complementam bastante, mesmo em empresas, setores diferentes. E para você que está entrando no mercado de trabalho, buscando seu estágio, sua oportunidade de trainee, analistas, formado, recém-formado ou se formando, o General Business Program, turmas do segundo semestre, também está com inscrições abertas e um valor promocional até o final da próxima semana. Então aproveita para se inscrever, participar da próxima turma, se juntando aos mais de 10.500 alunos e alunas já formados pela BTC. Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem bastante coisa para comentar hoje e a gente vai começar aqui com comidas saudáveis, vamos dizer assim. Eu peguei uma notícia do Brasil Journal e o título é o seguinte: Oakberry levanta 100 milhões de reais com a Moriá para recomprar franquias. Yuri, me parece um movimento estratégico diferente e tema que você tem comentado nas aulas de estratégia com o pessoal do General Business Program recentemente. Queria então que você passasse um pouco dessa situação e dessa estratégia da Oakberry. Opa, Habib, exatamente isso. A gente tem falado sobre movimentos estratégicos das empresas. Coincidentemente,
essa notícia da OKBerry aqui vem para completar e para mostrar para os alunos que aonde a teoria encontra a prática, né? Então, esse levantamento de 100 milhões de reais tem três grandes objetivos. Primeiro, recompra de franquias. Segundo, abertura de lojas próprias no mercado internacional, como Espanha, Austrália, Portugal. Em seguida, eles querem ir aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar. E o terceiro ponto, saída parcial do José Carlos Semenzato, que investiu na marca em 2019 e também querem aí compor o controle de masters franqueados da OKBerry. Bom, com isso também se consolidam os mercados que já estão presentes, né? Eles já estão presentes nos Estados Unidos, por exemplo, com a marca muito forte. Temos que lembrar que hoje a empresa está presente em 50 países. 75% do faturamento e 80% do EBITDA vem de receitas internacionais. Então, um baita case aqui de sucesso brasileiro, de internacionalização, gestão, franquia. Vale muito a pena estudar e entender esse movimento que o OKBerry fez. Essa expansão geográfica, estratégia de praça, né, começou em 2018. Ao irem para os Estados Unidos, isso havia sido tentado por outros players já, mas eles foram por caminhos diferentes. Para essa estratégia, eles fugiram do foco da capilaridade via supermercados, onde as margens são mais apertadas, e foram para o modelo asset light aí de franquias. No quesito promoção, por exemplo, eles foram para a Fórmula 1, por Super Bowl, ou seja, eventos de altíssimo poder aquisitivo que proporcionou um posicionamento de marca adequado ao que eles queriam. Óbvio que isso custou demais. Então, mas gera no cliente ali a vontade de comer o produto, de ter aquele produto geladinho ali no momento. Bom, aqui a gente tem uma clara mudança de estratégia que antes era crescer via esse modelo de asset light, de franquias, mas vejam, hoje apenas 7% são lojas próprias, 50 das 770 lojas. Agora eles vão para o processo de comprar essas franquias. Então, não é mais um modelo extremamente asset light, tem a questão do investimento, do CAPEX, e aí a gente aprende que gastar muito demora mais o retorno nesse começo, dividir essa responsabilidade com o potencial franqueado melhoraria o resultado da empresa. Mas vamos ver se esse passo dá certo e qual que é o plano da empresa. Bom, financeiramente falando, eles têm uma pretensão de faturamento GMV em 2024 de 800 milhões de reais, hoje com cerca de 770 lojas. Para 2025, eles estimam crescer 50% e chegar ao faturamento de 1,2 bilhões de reais, mas, neste caso, aumentando o número de lojas, né? Para 1.200 lojas. Então, a gente tem uma ordem de grandeza de 1 milhão de reais de faturamento por loja nesse crescimento. Então, não é um crescimento por same-store sale, aumento de rentabilidade, aumento da venda, melhoria ali na receita bruta. É uma questão de expansão, aumento do número de lojas, e não pelo modelo de franquias, ou seja, precisa de bastante investimento nesse momento. Eles também têm aí o plano agora de ir para supermercados. O problema de ir para supermercados é que a margem é mais apertada. A gente explora isso bastante aqui nos cursos do GBP também. A gente aprende que o varejo alimentício tem um net income ali, o limite do dinheiro ganho perto de 2%. Bom, o Fundo Moriá, que aportou, tem uma vocação mais focada em operar a loja, não apenas um investidor financeiro, mas sim um sócio operacional. E aí, um outro foco que é bacana de compartilhar aqui com os nossos ouvintes é que o OKBerry quer se tornar uma empresa de lifestyle, assim como o Red Bull fez lá atrás. Então, é uma questão de pertencimento, estratégia definida. A dúvida que não quer calar aqui, Habib e ouvintes, é estratégia definida, planos desenhados, dinheiro captado, eu quero ver executar. Torço para que dê certo e que a gente continue contando essa história como um case de extremo sucesso.
Muito bom. Em paralelo, eles seguem também com novas estratégias de portfólio, testando novos produtos e fortalecendo, como você falou, a sua marca como empresa de lifestyle. Fazer o que a Red Bull fez não é para qualquer empresa. Talvez não seja até a expectativa da Oakberry se posicionar exatamente como se posiciona hoje a Red Bull, que tem seu nome em times de futebol e equipes de corrida de Fórmula 1, mas já partindo para essa ideia de lifestyle, são então algumas estratégias que exigem investimento, recursos e eu acredito que pode dar, sim, bastante certo. Parece que está tudo bem definido, eles têm bastante gente boa por trás. Vamos acompanhar. Agora, seguindo essa tendência de alimentação saudável, eu vou para mais uma notícia do Brasil Journal. A Push and Pull começou com o matcha. O sonho é ser o Red Bull do bem. Então, até em paralelo, a gente estava falando aqui com o Yuri, ele fez o paralelo da marca de lifestyle com o Red Bull. Agora a gente vai também falar de algo semelhante a Red Bull, mas voltado mais para o produto em si, que seria o energético. Mas é um tipo diferente de energético. Aí eu pergunto para o Gui aqui, que vai comentar sobre a matéria. Gui, você é um cara do café, do chimarrão ou do matcha? Boa, Habib. Aqui no sul é a terra do chimarrão, né, cara? Eu gosto até do chimarrão, ele é é um chá verde, né? Um chá mate. Mas eu não consigo preparar, cara. Às vezes que eu tentei, ficou um negócio horroroso ali. Eu não tenho a técnica do gaúcho ali, preciso que alguém me ensine melhor. Mas o matcha é muito bom, viu? O matcha é o que a gente vai comentar aqui na matéria. É uma bebida bem interessante. Antes da gente falar sobre o produto matcha, né, a matéria faz um paralelo aqui com uma empresa americana que se deu muito bem nesse setor de bebidas, fazendo frente aí à Red Bull, né? E eu queria comentar um pouquinho sobre isso, né? Quem está antenado aí no mercado como um todo, está olhando ações, está olhando bolsa, nesse ano de 2024, a empresa do momento aqui, desde o comecinho do ano, tem sido a Nvidia, né? Ou Nvidia. Ela mais que dobrou de valor esse ano, já passou dos 2,5 trilhões de dólares. Atualmente, enquanto a gente grava, é a terceira maior empresa do mundo. Não faz muito tempo que ela entrou no top 10, né? Ela já é a terceira, e no ritmo de crescimento que ela tem apresentado, pelo menos as ações dela têm apresentado, e o top line também, né? Ela quase quadruplicou de tamanho no último ano. Mas enfim, ela tem grandes chances de se tornar a segunda ou até a primeira empresa mais valiosa do mundo no curto espaço de tempo. Só precisa passar as pequenas Apple e Microsoft para isso. O crescimento da Nvidia é de dar inveja, mas quando a gente olha a janela dos últimos 5 anos, tem uma empresa de energético que cresceu mais do que a Nvidia, né? A Nvidia multiplicou seu valor na bolsa americana por 25 vezes, enquanto isso a Celsius, empresa de bebida energética, que até a matéria, né, até ler essa matéria eu nunca tinha ouvido falar na vida, ela nos últimos 5 anos já cresceu incríveis 65 vezes, né? Ela se multiplicou em 65 vezes. Ela é a terceira em market share no mercado de energético nos Estados Unidos. O CAGR desse crescimento aí de 65 vezes em 5 anos é mais de 100%, é 130% no ano, hein? É um negócio fora de série. Inspirados por essa história de sucesso e por uma recém-descoberta paixão pelo matcha, o Bruno Rolfs fundou a Push, atualmente Push and Pull, porque ele viu no matcha uma oportunidade de oferecer algo novo, né? A Push Matcha foi fundada com a missão de criar uma alternativa saudável aos energéticos tradicionais. E ela começou lançando seu primeiro produto, o matcha. Matcha que nada mais é do que um chá verde de alta qualidade em pó. Uma bebida japonesa que possui antioxidantes e não tem o efeito rebote do café. Quando a gente toma matcha, né, você percebe que não dá aquela animada igual dá o café, mas você fica com um nível de atenção um pouco mais aguçado por um período de tempo mais longo, né? Então não é que nem o café que ele demora um tempo, aí ele bate, aí depois ele some, né? Você sofre abstinência do café. Bom, no final de 2023, a Push resolveu lançar uma nova linha de produtos, uma linha de energéticos mais naturais, usando matcha, batizada de Pou. O negócio de energético tem dado muito certo, já responde por 2/3 da receita da empresa. E eles resolveram, por isso, fazer o rebranding da marca para Push and Pull, né? Que era o Push Matcha e Pou, o energético. Não sei se eles vão emendar o nome na hora que lançar o terceiro produto, né? Espero que não.
A Push and Pull, ela se posiciona competindo diretamente com gigantes como Red Bull e Monster, mas apostando em um apelo ao bem-estar e à sustentabilidade, que inclui embalagens recicláveis e práticas de produção mais eco-friendly. A estratégia de marketing foca na comunicação dos benefícios do matcha, na importância de um estilo de vida saudável. Eles usam redes sociais em parceria com influenciadores do segmento de bem-estar, e isso tem sido fundamental para aumentar a visibilidade da marca. Os desafios da Push and Pull são a alta competitividade do mercado de bebidas energéticas e a necessidade de educar os consumidores sobre os benefícios do matcha. Segundo a marca, muitos ainda não conhecem ou entendem a diferença entre o energético natural, que é o que ele se propõe a ser, e os convencionais, né? Que, diga-se de passagem, são mais carregados em açúcar e ingredientes que a gente tem dificuldade para ler, né? A marca entende que existe uma tendência global em direção a escolhas mais conscientes com o mercado de bebidas saudáveis e sustentáveis, e que esse mercado está em crescimento. Um dos pontos fortes da Push and Pull é o seu compromisso com a sustentabilidade, utilizando ingredientes naturais e seguindo práticas de produção que minimizam o impacto ambiental, o que vai de encontro a um público cada vez mais preocupado com o meio ambiente. Essa história colou para os investidores da Moriah Asset, que a gente acabou de comentar aqui, que o Yuri falou que estão investindo na Oakberry, inclusive para o fundador da Oakberry, o Georgios Frangoulis. Parece que o founder aqui tem um bom trânsito aí com o pessoal da Oakberry. E eles lideraram uma rodada de investimentos onde a empresa captou 4 milhões de reais. Esses recursos vão ser destinados a reforçar o time comercial e bancar o capital de giro necessário para aumentar a produção. Uma das mudanças aqui é o lote de bebidas, a fabricação do energético. Ele vai deixar de ser feito em um lote de 40 mil latas e vai passar a ser fabricado agora com lotes de 500 mil latas. Então, olha isso, né? Mais de 12 vezes um aumento aí no tamanho do lote. Isso, óbvio, vai consumir um baita capital de giro, mas em contrapartida vai permitir a redução do custo total de produção do energético em 30%. Então, com esse aumento de lote, isso vai alocar boa parte desses recursos que eles captaram, estão lá no balanço, mas vai permitir um aumento da margem bruta lá no DRE. É interessante ver como o investimento, né, que é um tema majoritariamente financeiro, que a gente vê no General Business Program, né, onde a gente trata capital de giro em finanças corporativas, ele também conversa ali com o ganho de eficiência, que é um tema que a gente vê em estratégia, né? Fazendo até um paralelo aqui com a própria Oakberry, que está próxima aqui do negócio, né? O founder investiu, eles compartilham investidor aí. Eu achei bem interessante, eles lançaram um energético, pelo menos eu conheci não faz muito tempo. Um energético que tem açaí, que tem matcha também, se não me engano. E eu achei bem legal, inclusive para bater junto do açaí de tomar, né? O açaí, acho que é shake que eles chamam, enquanto o outro é o bowl para você comer. Mas respondendo adequadamente a pergunta que você fez lá no começo, Habib, aqui em casa a gente tem um altar para o café expresso, cara. Apesar de eu ser muito fã de matcha, gostar do mate, aqui quem reina é o café expresso. Agora eu fiquei curioso para provar o Pou, vou ver se eu fico atento aqui a hora que eu for no mercado. Não vi ele no supermercado aqui no sul, quem sabe, não sei, em mercados menores ou específicos. Eu vi que tem na Amazon e tal, mas eu não queria me comprometer a comprar 12 latinhas do negócio antes de tomar uma vez, né? Mas e vocês, já tinham tomado matcha antes? E o que vocês acharam desse nome onomatopeico aí, que cada novo produto é mais uma onomatopeia no nome? Olha, eu particularmente não tenho muita curiosidade de conhecer o energético, mas o matcha eu não conheço e eu estou bastante curioso, devo experimentar em breve, com os cuidados devidos que você passou no nosso alinhamento aqui, Gui, em relação à quantidade. E isso me faz me aproximar cada vez mais da culinária japonesa, impressionante, né? Primeiro veio o sushi, depois o obentô, depois a batata doce roxa e agora o matcha. Bom, acho que vai ajudar bastante. E você, Yuri, já está preparado aí para consumir esses produtos energéticos ou matcha? Habib, Gui, eu já experimentei, gostei, mas eu não sou muito fã de energéticos. Então, assim, eu não tenho problema de experimentar as coisas, eu sou ávido por conhecer coisas novas, dentre elas comidas e bebidas, mas, enfim, não coloquei isso na minha rotina alimentar diária. Mas gostei, então fica aí o relato para quem quiser experimentar. Vamos ver o gosto dos nossos ouvintes por aí. Pois é, aqui a gente estava falando bastante de alimentação saudável, falamos do Oakberry, muito presente ali o açaí,
O próprio matcha, que também, pelos antioxidantes, tal, é conhecido aí por ser também um produto mais voltado para a saúde. Agora, nem sempre a saúde é só na comida, né? A gente tem também a saúde nos esportes, mas até na vestimenta, viu, pessoal? E a Tech T-shirt da Insider, que é essa aqui que eu estou usando para quem está olhando, né, assistindo a gente nesse podcast, ela é uma camiseta anti-odor. E o que que faz ela ser anti-odor? O tecido que a Insider usa dentro da Tech T-shirt e outros produtos tem fios mais lisos. Isso diminui o espaço e os buracos ali que tem na camiseta para que as bactérias possam ficar lá causando aquele mau odor. Elas não se alojam com tanta facilidade, permanecendo na roupa após a lavagem, por exemplo. Então, isso que acontece muito com algodão, com poliéster, acontece muito menos com os tecidos da Insider, fazendo com que ela seja uma camiseta, né, a Tech T-shirt, uma camiseta anti-odor. E essa tecnologia do tecido, mais o design minimalista e atemporal, que também trazem a questão da sustentabilidade, podem fazer com que você use a sua Tech T-shirt por muito tempo, lavar várias vezes, ou usar até sem precisar lavar, ainda assim sem aquele odor característico quando uma camiseta é usada por muito tempo ou várias vezes. Ó, isso até ajuda você a economizar um pouco de água, energia elétrica, quem sabe. E você pode adquirir sua Tech T-shirt com um descontão utilizando o cupom BTC12 que está aqui na descrição, assim como o link para entrar no site da Insider. A gente ajuda aqui, contribui com a Insider, é uma parceira nossa no canal, porque os produtos são de fato muito bons. Vamos dar sequência, pessoal? A gente falou de alimentação saudável, agora a gente vai falar de comida não tão saudável, comida e bebida, no caso dessa próxima notícia, que é do Neofeed. Mondelez busca comprador para a marca Tang na América Latina. E eu vou comentar um pouco sobre essa notícia, até porque em meados de 2023 eu analisei aqui os resultados da Mondelez e a gente falou sobre uma mudança de estratégia de posicionamento dos chocolates da marca Mondelez, uma estratégia de produto. E na época, a divisão de chocolates, que representava cerca de 50% da receita no país, teve uma mudança baseada em comportamento de consumo, com tamanhos diferentes de chocolate, dependendo da ocasião. Tudo feito através de testes controlados, que é uma boa prática que a gente comenta, tanto nas aulas de marketing como nos treinamentos corporativos voltados para a economia comportamental, onde a gente aplica testes controlados, tá? Então, se você quer conhecer um pouco mais dos treinamentos personalizados em company que a gente oferece, manda uma mensagem para a gente através dos canais que estão aqui na descrição, que a gente vai atender você com muito prazer. Agora, também numa estratégia de portfólio, a empresa está buscando compradores para Tang na América Latina, segundo a reportagem. Sim, aqueles sucos em pó bastante naturais, praticamente vindo do pé, né? Brincadeira, é um ultraprocessado. Inclusive, o IDEC, o Instituto de Defesa dos Consumidores, denunciou Tang em outubro do ano passado por propaganda enganosa, porque, segundo eles, as campanhas relacionavam a bebida com alimentos realmente saudáveis, como legumes e grãos, pelo fato de o Tang possuir determinada quantidade de vitaminas. Isso me lembrou aqui, meio fora do tema, né, uma influenciadora que recentemente fez uma publi para uma maçaroca que a Nestlé faz para crianças, que nenhum pediatra responsável recomenda e acaba sendo a última opção de alimento. E que também tinha uma mensagem que se tratava de algo natural. Esse é um tema que é um desafio de comunicação para grandes empresas, como a Nestlé e a própria Mondelez, para se adaptarem aos novos tempos, em que a preocupação com a saúde passou a ser priorizada pelos consumidores e pelos órgãos públicos, estados, que começaram a trazer também regulações. Um outro elemento relacionado a isso, que pode prejudicar ou já está prejudicando algumas dessas marcas, são as exigências de mensagens no rótulo que um determinado produto é alto em açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. Esse é um movimento que lembra a exigência dos rótulos de cigarros conterem os malefícios que o cigarro traz à saúde. E isso impactou, no caso, os cigarros, e deve impactar os alimentos que não são tão saudáveis, ou que são altos nesses elementos aí, considerados pouco saudáveis.
Uma fonte do Neofeed comenta que só a marca Tang, na América Latina, fatura 500 milhões de dólares, mais ou menos, sendo metade disso aqui no Brasil. Os resultados, eles não estão ruins, como talvez pudesse imaginar essa linha mais saudável, né, sendo exigida pelo público, globalmente, tá? Que é o que eu vi ali nos resultados divulgados. Mas a receita, por exemplo, andou de lado. Então tem algumas possibilidades que a gente pode discutir aqui. Só antes de entrar nos financials, vale citar que nem a Mondelez nem o JP Morgan, que seria o banco contratado, né, ou sondado para poder buscar esses compradores, comentaram, confirmaram o movimento oficialmente. Bom, vamos lá. A Mondelez divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2024 e nele um número de receita de 9,3 bi de dólares. Isso dá um aumento de 1,4%, que não cobre nem a inflação do período em relação ao primeiro TRI de 2023. Nessa receita, a América Latina é 14%. Só que a América Latina só contribui com 6% do lucro operacional, ou seja, é uma região menos lucrativa para o grupo Mondelez. Segmentando a receita nas divisões da empresa, a divisão de biscoitos e snacks, que representa aí Belvita, Clube Social, Oreo, Seven Days, dentre outras marcas, representa 46% e caiu 0,5% nesse período. Chocolates, Lacta, Milka, Toblerone representa 32% e subiu 5%. Foi quem segurou a receita da Mondelez nesse período. Doces e balas, que é House, Trident também, caiu 4% e representa 11,5% da receita. Bebidas, que é basicamente Tang, representa só 3,8% da receita, ou seja, pequeno, e andou de lado, praticamente não cresceu. A outra divisão, que é queijos e outros produtos, como Philadelphia, Royal, por exemplo, representa 6,1% e subiu bastante, subiu 8% nesse período. A empresa teve um aumento fortíssimo da margem operacional, de 16,4% para 29,4%, um aumento realmente impressionante, e está baseado na redução de custo e aumento de margem bruta. Então teve uma manutenção, um aumento tímido de despesas, mas teve uma redução de custo muito alta. E o lucro líquido caiu consideravelmente, passou de 2 para 1,4 bi, só que essa queda se deve a ajustes contábeis. A reportagem, ela dá um indicativo de que seria um resultado ruim e tentando associar isso com problemas relacionados aos produtos ou tendências de consumo, e não tem nada a ver, tá, pessoal? São ajustes contábeis, boa parte desse lucro líquido foi teve como ofensor, né, alguns impairments, alguns ajustes ali nos ativos da empresa. A empresa também continua gerando bastante caixa, 1,3 bi de dólares de caixa gerado, mas o fato da receita andar de lado é algo que pode ser um pouco preocupante associado a esse aspecto da alimentação saudável. Se as regulações continuarem sendo mais rígidas em relação a alimentos que são altos em açúcar, que são altos em gordura saturada, que são características presentes nos alimentos, em boa parte dos alimentos da Mondelez, isso pode fazer com que ela tenha uma estratégia diferente no seu portfólio. Isso já foi indicado pela CEO Brasil na reportagem de 2023, privilegiando os produtos que têm um apelo mais saudável ou sustentável. Talvez esse seja o motivo da busca pela venda do Tang, porque a mim me parece impossível você criar um pó de um produto, de um suco que seja saudável ou natural. E aí só resta a venda mesmo. Vamos acompanhar como isso se dá, porque as empresas ainda também não oficializaram essa venda, né? Vamos observar e acompanhar os próximos passos. Bom, seguindo, pessoal, também nessa toada de alimentos não tão saudáveis, peguei uma notícia do Brasil Journal, aqui para a gente falar sobre estratégia. McDonald's e BK lançam combos de 5 dólares, pressionando a margem dos franqueados. Yuri, você que é um cara que vive esse mundo, eu queria que você comentasse sobre essa notícia. Vive esse mundo tanto no aspecto do mercado como no aspecto da estratégia.
Vamos lá. Bora lá. Bom, aqui, para esclarecer, né, essa introdução do Habib, eu opero uma franquia do BK, mas aqui falo da posição de analista desse mercado via estratégia. Bom, caso clássico aqui, né, de guerra de preço, recentemente o fundo Mubadala entrou entre os controladores e conselheiros do BK, comprando aí parte da Zamp e afins, a gente comentou isso, Renato Aracaki fez até um BTC News super completo sobre o assunto, e um fundo Mubadala, óbvio, quer ganhar share, quer crescer de mercado, aumentar a rentabilidade do negócio. Só que para ganhar share, para baixar preço, e aí a gente aprende nas aulas de estratégia, nos cursos, que a curva de experiência, redução de custo a uma taxa constante, óbvio, tem um limite inferior, isso não pode se dar a qualquer custo. Bom, isso é uma sinalização de mercado do BK, vou ganhar share, o Mubadala depositou um caminhão de dinheiro lá. Por outro lado, o maior concorrente do BK, que é o McDonald's, faz o que a gente chama de sinalização de mercado e dá uma resposta a este movimento do BK. E anunciou que lançará um combo a partir de 25 de junho, ou seja, deu um mês para o BK repensar a estratégia e disse que deve durar aproximadamente um mês, provavelmente até o final de julho. Mas, pessoal, é um desconto agressivo, são 41% de desconto. Isso é muito perigoso para este modelo de negócio que eu já vou explicar. Bom, o BK tem estratégia, por exemplo, de dar de graça para comemorar os seus 70 anos Whoppers e bebidas para parte dos seus clientes. Bom, reflexos de menos pessoas comendo fora, inflação dos alimentos está altíssima em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, a cesta que compõe o IPCA, ela é muito impactada pelos combustíveis. A gente comentou aqui sobre guerra Rússia e Ucrânia, alta do petróleo, né? E pelos alimentos, que é o que a gente está inserido aqui nessa notícia. Então, esclarecendo o fator crítico de sucesso dessa estratégia de reduzir preço para poder ganhar share e, eventualmente, diminuir a uma taxa constante o valor do custo, né, para ter ali o willingness to pay, uma margem adequada, né, a diferença entre percepção de valor do cliente, quanto ele paga e quanto custa o produto, que compõe a margem por parte desse empreendimento aqui. Qual que é o ponto crítico de sucesso? 95% das lojas do McDonald's são franqueados e boa parte das lojas do BK também. Para poder executar essa política de redução, precisa-se de aprovação por parte desses franqueados. Mas aí qual que é a dúvida, né? Eu reduzo o preço, eu perco margem, ganho share. Qual é o limite disso? E a gente aprende aqui em estratégia empresarial que o limite dessa guerra de preço é o quanto de caixa que eu tenho para queimar ou a expectativa de geração de caixa futuro perante essa estratégia. No limite, não tem margem que suporte, nesse caso, 30%, 40% de desconto, no caso do McDonald's, do BK. Isso porque uma margem EBITDA aí está em torno de 15%, 10%. Então é muito apertado já. Então, qual é uma possível solução por parte de BK e McDonald's? Para fazer essa guerra de preço, eles terem aliança estratégica. Vou pegar aqui um caso exemplar. Eu faço um combo do McDonald's de lanche, batata e refrigerante. No caso do Mac, eles têm uma parceria com a Coca-Cola. Eventualmente, eles podem fazer uma aliança estratégica de um volume adequado de Coca-Cola para fazer essa guerra de preço e também reduzir o custo da sua operação, não só na produção do lanche, dos fornecedores do lanche, como também do refrigerante. Então, todo mundo perde aqui, né? No caso dos empreendedores, BK e McDonald's. E quem ganha com isso? Nós, clientes, que podemos comprar um lanchinho mais barato. Então, no BK, essa votação de aprovação por parte dos franqueados já foi feita e aprovada. Por parte do McDonald's foi feita há cerca de um mês.
e o resultado ainda não é público. Devem estar com dificuldade. Então, vamos torcer aí para dar certo, que essa guerra de preço por parte de nós clientes dure um pouco mais, que a gente possa acessar um lanche de maneira mais barata. Por outro lado, na visão do empreendedor que tem a margem apertada, é muito delicado você reduzir a margem. Você tem os seus custos fixos, você tem o seu warehouse rent, que é o custo de ocupação do seu espaço, o CTO, custo total de ocupação aí. Então, depende quais são as siglas que vocês usam no P&L ou nos seus reports por parte dos empreendedores que têm essas franquias. E o negócio só cresce via franquias se for rentável para os atuais e para os futuros potenciais franqueados dessas marcas. Então, assisto de camarote aqui, com o pé nas duas canoas, e torço para que dê certo e que cada um defenda aí a sua posição e o seu share perante o mercado, Habib. Pois é, a gente falou aqui tanto essa notícia como a notícia da Oakberry sobre estratégias de praça, que envolve tanto a parte de marketing como a parte de estratégia. Quando a gente fala de franquia, recompra de franquia, promoções que envolvem margens também das franquias, e todos esses temas são trabalhados com vários casos diferentes, além desses que a gente trabalha aqui no BTC Journal, e modelos para tomada de decisão dentro do General Business Program e do Strategy and Finance. Então, se você quer se aprofundar nesses temas, saber como trabalhar com esses modelos, essas estratégias, através de cálculos dentro do Excel, de frameworks estratégicos, trabalhar isso na prática e saber implementar para dentro da sua empresa, se inscreve nos cursos, participa das próximas turmas, que eu tenho certeza que você vai sentir essa agregação de valor na aplicabilidade dessas discussões que a gente faz aqui. Bom, vamos seguir para a nossa discussão do BTC Journal dessa semana. Eu peguei como palco para essa discussão uma notícia da Exame. O título é: Não quero mais seguir a minha profissão. Como posso fazer a minha transição de carreira? Pessoal, transição de carreira é um tema relativamente comum dentro do espectro das alunas e alunos, principalmente do General Business Program, onde o pessoal ainda está conhecendo um pouco mais as áreas do mercado, as áreas de negócios e aonde a pessoa pode trabalhar. E às vezes ela tem uma experiência, quer trocar, etc. E a gente recebe muito esse tipo de solicitação, de ajuda, de comentário, bater um papo, compartilhar experiência para poder ajudar nesse direcionamento. É um tema bem relevante, eu queria trazer isso daqui para o palco da discussão do BTC Journal de hoje e ia pedir para o Gui começar, né, dar um resumo da notícia e passar um pouco dos seus pontos para depois o Yuri e eu podermos contribuir um pouco com essa discussão também. Então, Gui, vai lá, manda bala. Bora lá, Habib. Bom, matéria interessante aí, extensa, né? Contou com a participação de diversos especialistas em carreira, com coaches, e acho que dá para tentar resumir ela ali, em essência, em 5 pilares que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala em transição de carreira, né? Quais são eles? Primeiro, o autoconhecimento, né? O objetivo aqui é identificar as suas paixões, os seus valores, as suas habilidades. Para fazer isso, você pode usar ferramentas como a análise do Ikigai, você pode fazer autoavaliações, pode parar e refletir um pouquinho sobre a sua motivação, né, sobre o que te motiva. Cabe pensar em momentos de sucesso e satisfação que você teve na sua carreira. Particularmente, aqui voltando a bater numa tecla que a gente bate com recorrência, né, eu recomendo você encontrar um psicólogo e trocar uma ideia, né? Bater um papo em algumas sessões, não em uma sessão, né? E achar que está tudo resolvido como num passe de mágica, mas acha alguém com quem você se sente confortável para conversar e vai algumas vezes e conversa e reflete sobre o que é trazido, o que é passado, sobre os questionamentos, né? Então, autoconhecimento. Segundo ponto, planejamento. Você está querendo migrar de carreira? Para qual área? Como que está o mercado? Vai lá no LinkedIn, busca vagas naquela área, vê o que estão pedindo de requisito, de qualificação. Vai no Glassdoor, vai na pesquisa de salário da Robert Half, vê o que as empresas estão pagando, o que elas estão oferecendo de benefício. Procura pessoas que atuam na área que você está mirando, né?
vai trocar uma ideia com elas. Muitas vezes quando você manda mensagem, pergunta coisas genuínas, assim, as pessoas respondem, mesmo que não te conheçam, né? Elas ajudam. Então, vai lá e tenta entender como que é o dia a dia, quais são as demandas, quais são as oportunidades, quais são os benefícios, os desafios. Participar de eventos e conversar pessoalmente com gente que já está no mercado é uma ótima estratégia, né? Você consegue acessar profissionais mais experientes e ter uma conversa genuína ali rapidamente. Então, autoconhecimento, planejamento, terceiro ponto, desenvolvimento, né? Você vai precisar se desenvolver, você vai precisar adquirir novas habilidades e conhecimentos para conseguir migrar de carreira. Aproveita que você já está conversando com gente mais experiente no tema e pergunta como que ela faria, o que que ela estudaria, que ordem que ela recomenda que você consuma o conteúdo, o que que é fundamental para conseguir dar os primeiros passos e o que que pode ser aprendido depois no dia a dia do trabalho, né? Aí você vai ter que ir atrás de curso, certificação. Eu gosto muito de aprender com livro, né? Tem gente que gosta de aprender com um grupo de estudo, tem gente que gosta de aprender vendo curso, mas você precisa ir atrás de qualificação, né? Workshops, eventualmente. Praticar essas novas habilidades, né? Não só ficar na parte teórica, também é fundamental, né? Você pode fazer isso através de um projeto voluntário ou de um projeto pessoal. Isso vai te ajudar a validar se aquilo realmente é algo interessante, que você gosta de trabalhar, e vai te ajudar a criar um portfólio, vai te dar história para contar sobre essas novas habilidades e competências, por exemplo, no ambiente de uma entrevista, né? Você quer trabalhar com marketing digital? Quando que você fez marketing digital? Você vai lá e conta essa história do seu projeto pessoal, do seu projeto voluntário. Autoconhecimento, planejamento, desenvolvimento. Quarto ponto, networking. Hoje em dia é moda bater na Gup e bater em ferramenta de recrutamento e seleção, né? O pessoal anda frustrado com o processo seletivo, porque acha que só se cadastrar lá no LinkedIn é suficiente para você ser chamado para uma vaga legal. Não é, né? Não é mais suficiente, se é que foi suficiente antes. É difícil passar sem ter uma abordagem mais estratégica, e o networking faz parte dessa abordagem mais estratégica, né? Você precisa trocar ideia com pessoas, você precisa criar relevância para o seu perfil, você precisa. As marcas vivem falando de ser top of mind, né? Você não precisa ser top of mind também? As pessoas não precisam lembrar que você existe? Precisa, né? Você precisa construir uma rede de contatos na nova área. Para isso, participar dos eventos, participar de grupos de discussão, de grupos de estudo, pode ajudar. Usar o LinkedIn para se conectar com profissionais, para publicar conteúdo relevante, também é uma estratégia legal. Procurar um mentor qualificado para te ajudar com isso, caso você, né, não esteja perdido, não saiba por onde começar, também pode fazer a diferença entre se recolocar em nunca ou em 1, 2, 3 meses. Quinto ponto, último ponto, depois de autoconhecimento, planejamento, desenvolvimento e networking. Lado financeiro, né? Saúde e finanças, né? Enquanto você está procurando um novo emprego, a vida não para, né? Você estando ou não atualmente empregado, você precisa continuar vivendo para continuar procurando um emprego, né? E para continuar vivendo, você precisa cuidar de algumas saúdes, né? A saúde física, mantendo uma rotina de alimentação, sono e exercícios. Você precisa cuidar da sua saúde mental, você precisa cuidar da sua saúde financeira, né? Falando especificamente da saúde financeira, a velha recomendação de manter uma reserva de emergência é válida aqui como sempre, né? Então, ter ali um dinheiro guardado que possa eventualmente cobrir. O pessoal diz na média 6 meses, tem gente que fala de 3, tem gente que fala de 12, eu gosto de 6. Mas se você está pensando em mudar de emprego e, não sei, talvez vai ficar sem um emprego por algum momento, talvez faça sentido ter uma reserva um pouco maior, né? Assim como se você está pensando em empreender, e você pode ficar sem tirar um centavo da empresa nova por um ano, por exemplo, faz sentido você ter uma reserva maior, né? Então, eu acho legal ter assim um dinheiro guardado, minimamente 6 meses dos seus gastos, para que essa transição fique menos estressante, né? Além disso, se for possível, é interessante explorar a possibilidade de fazer essa migração aos poucos, né? Seja procurando um novo emprego, seja começando uma nova empreitada empreendedora, você pode fazer isso enquanto você mantém o seu emprego atual, né? Algo que vai ser mais puxado em termos de trabalho, algo que vai demandar uma boa organização, mas que também vai trazer uma certa tranquilidade maior do ponto de vista financeiro. Bom, esses são os 5 pilares. Agora falando um pouquinho sobre experiência prática aqui, né? Pelo menos a minha, e aí depois vocês podem complementar. Eu acho que mudar de carreira é algo natural e que faz parte da vida, né? Assim, talvez os nossos pais ou avós tiveram um paradigma de vida, de mundo, onde só trabalhava na mesma coisa a vida inteira, né? Meu avô acho que trabalhou umas 5 décadas como
dono de restaurante. E ele só fez isso. Fora o comecinho da carreira que foi um pouquinho diferente, né? Minha mãe trabalhou 20 anos numa empresa, agora está 8 anos em outra empresa. A gente trabalha num paradigma diferente, né? As gerações mais novas trabalham em paradigmas diferentes e elas mudam de carreira mais vezes e assumem atividades diferentes com uma frequência maior, né? Eu mesmo, eu fiz engenharia naval. Eu fiz um estágio em engenharia naval que durou uns 6 meses e eu nunca mais pisei num lugar de engenharia, salvo para fazer turismo lá em Itaipu, que inclusive eu acho muito legal, em especial para engenheiros, mas para todo mundo. Agora, a parte de carreira, né? Eu testei um monte de coisa diferente, em especial no começo da carreira. Trabalhei com consultoria estratégica, eu trabalhei no varejo, eu trabalhei no mercado financeiro, tudo isso antes de chegar em startup. E mesmo trabalhando em startup, faz 10 anos que eu estou trabalhando com startup, eu já atuei. Hoje eu estou focado em FP&A, mas eu já fui o financeiro inteiro, eu já fui o RH, eu já fui comercial, eu já fui facilities, eu já fui jurídico, eu já fui atendimento ao cliente. Então você acaba tendo vários chapéus diferentes, você acaba tendo que estudar um monte de tema diferente e, enfim, se virar num monte de tema que, né, assim, acho que essas mudanças, elas fazem parte das carreiras, em especial em empresas menores, em especial carreiras mais atuais, né? E todas essas mudanças foram importantes por alguns motivos, em especial para conseguir entender que tipo de ambiente que eu gostava, que tipo de ambiente onde eu me sentia bem, onde eu sentia que eu podia ser eu mesmo, em que tipo de ambiente que eu entregava um bom trabalho, que eu percebia que estava entregando um bom trabalho e que os outros percebiam meu trabalho como algo legal, e em quais ambientes que eu queria morrer a caminho do trabalho, né? O que já aconteceu. E se esse for o seu caso, né, te peço, né, de pé junto, procura outra coisa, né, antes que seja tarde, né? Se o ambiente não é saudável, se não tá legal, sai correndo, né? Vai procurar outra coisa. A mudança de carreira é algo que pode ser que dê medo, dê um frio na barriga, mas é muito melhor do que a não mudança de carreira se você não está feliz na sua carreira. Complementem, colegas. Bom, então vou assumir esse complemento aqui, Gui. Bom, eu, para começar, sou do time sobrepor. Eu não saio de um lugar para entrar em. Eu não saio, rompo um hard break num lugar para entrar em outro desconhecido. Então, eu gosto de fazer testes nos lugares, nos negócios que eu quero me envolver, e mediante aquele negócio, me tomar mais tempo, mais conhecimento e me desenvolver, eu vou fazendo escolhas. Para mim, é genuíno ter essas demandas nas nossas cabeças, querer mudar, querer evoluir, aprender coisas novas. Acredito que para somar aqui, Gui, a gente precisa um pouco de maturidade nos negócios que a gente quer se envolver. E assim como uma planta, que no começo é uma semente embaixo da terra, e aí ela vai crescendo e demora sei lá quantos meses ou anos para crescer e dar frutos, a nossa vida e a nossa carreira, para mim, tem o mesmo tempo. Temos que esperar o tempo necessário para chegar em algum lugar. O ponto de atenção aqui é que tem muito mais casos explícitos no mercado de sucesso repentino do que pessoas que pivotaram de carreira, deu errado, quebraram, acabaram com o dinheiro da família ou com o próprio dinheiro, no caso de empreender, e não conseguiram chegar onde queriam e tiveram que dar 2, 3 passos para trás, retornar aonde estava antes. Então, assim como o Gui, eu também tive experiências em diferentes áreas, RH, jurídico, varejo, financeiro, real estate, consultoria, e eu também empreendi. E o empreender foi muito desafiador, porque eu ficava na dicotomia, eu quero segurança ou eu quero desenvolvimento e ganhar muito dinheiro e ter uma grande empresa. E aí a segurança me prendeu no que a gente chama de CLT, e o empreendedorismo fui para o PJ, que me ajudou muito. E hoje eu faço as duas coisas. Eu não precisei abandonar. E aí, indo por esse ponto de fazer as duas coisas, ou as três, ou as cinco, seis que eu sou envolvido hoje, a minha maior habilidade, fazendo um desabafo, um depoimento aos nossos ouvintes, foi gerir bem o meu tempo, saber quanto tempo cada atividade toma da minha semana
e colocar prazo de começo, meio e fim para isso. Então, eu tenho um emprego, um trabalho principal, onde eu tenho a minha maior fonte de renda, onde eu me dedico mais tempo, por onde eu viajo, mas os meus outros negócios, por exemplo, a BTC, eu dou aulas à noite, segunda, terça, quarta, quinta, eu dou aulas aos sábados, então eu abro mão de algumas coisas, por exemplo, ficar com a minha família, sair com os amigos, ir para um happy hour, fazer uma viagem diferente, para dar aula na BTC por um período de tempo. Então, os módulos da BTC me permitem isso. Mas, quando alguma atividade sobrepõe tempo, por exemplo, durante a semana, uma quarta tarde, a BTC me chama para fazer um treinamento em company e eu tenho meu principal trabalho, que também tem a quarta tarde. Eu tento dar o treinamento na BTC, consigo, mas esse tempo que era para o meu principal trabalho, eu deixo num slot de tempo diferente. Vai à noite, vai aos sábados, vai ao domingo, aos domingos. Então, ter esse discernimento da sua carreira, do seu tempo, é de suma importância. E, de novo, é genuíno ter isso como área de atuação, é genuíno ter isso como dúvida, mas aí, com potencial lugar de fala aqui, alunos e ouvintes, é, gerir o tempo, para mim, é o fator crítico de sucesso para quem quer fazer uma pivotagem na carreira, mudar de área, mudar de negócio. E o Excel aceita tudo, a modelagem aceita tudo. Fazer testes, que a gente chama no mercado de MVP, inclusive na sua transição de carreira, vai te ajudar. E aí, óbvio, somar isso a habilidades que você ainda não tem, os hard skills, por exemplo, que a BTC colabora com os diferentes cursos, com os diferentes instrutores. E, por fim, não menos importante, a gente conversar com quem está nesse mercado, como o Gui colocou aqui, seja por LinkedIn, seja por networking ou coisas do tipo. Para finalizar aqui, não dá para fazer tudo. Não dá para ser um exemplo em tudo. Não dá para se dedicar 100% em tudo. Você tem que fazer escolhas. Comer bem, viajar, ganhar bem, trabalhar menos, se exercitar, lazer, família, amigos, dentre outros. Quando você coloca tudo isso na sua semana, no seu mês, ou você tem uma agenda decente, organizada e respeita, ou uma certeza eu tenho, que é o do eventual fracasso. A não ser, Habib, que a pessoa dê sorte. Talvez não dê para contar muito com isso, né? Eu queria só complementar o que vocês colocaram com dois pontos relacionados à transição de carreira, que eu acho que vale para contemplação. Gosto muito da ideia de contemplar, de pensar um pouco, dar uma filosofada sobre o tema. O primeiro deles é a causa da transição. Por que que você está indo atrás de uma transição de carreira? Se isso não estiver bem claro, a chance de você estar fazendo uma cagada é muito grande. E eu falo isso porque eu tive uma passagem por uma empresa de recrutamento, fui headhunter, e eu observava na prática, através das entrevistas, que muitas vezes o desejo de uma mudança de carreira não tinha a ver com gostar ou não da área, gostar ou não da empresa, do setor de atuação, mas tinha a ver com o fato de que a pessoa não suportava o próprio chefe. Yuri, tem alguns pontos eu acho que você consegue selecionar aí como possíveis causas, né? Então, se, por exemplo, o chefe, o relacionamento com o chefe, com a chefe, é algo insustentável, talvez mudar de área ou de atuação não seja o caminho, talvez tenha outro caminho, né? Mas tem várias causas, né? Você tem algumas possibilidades aí, né? Sim, Habib, eu fiz esse levantamento quando eu comecei a fazer as minhas transições de carreira e a somar as minhas atividades, e eu elenquei cinco. E óbvio, cada pessoa aqui tem que fazer essa autorreflexão e pensar by yourself, né? Por você mesmo. Então vamos lá. Eu separei em cinco, tá, Habib? A empresa é um problema? A pessoa que te gerencia, o seu chefe, o seu líder, é o problema? Você, o seu momento de vida perante as circunstâncias de saúde, financeira e afins, o mercado que você está inserido está em transição, e por fim, que tipo de vida, a qualidade de vida que a gente chama, você quer ter? Então, você quer ter mais tempo livre? Você quer sempre estar com a cabeça ocupada? No seu momento de relax, você lê um conto, você lê um romance ou você lê um livro de business? Eu leio livro de business, mas me faz bem.
a manter a minha cabeça ativa nesse sentido. Então, para você, é o que a gente explora nas aulas aqui. No primeiro dia de aula, a gente faz a seguinte pergunta a vocês, ouvintes, instrutores, alunos: o que é sucesso para você? A partir do momento que você define o que é sucesso para você, consegue colocar nessa linha de raciocínio, Habib, para mim são esses cinco, o que você quer fazer, para onde você quer ir e qual transição de carreira eventualmente você vai fazer. Pois é, eu segmentei, isso tem a ver com os dois pontos que eu vou colocar. Eu segmentei em causa, você entender a causa, para identificar se a mudança de carreira está sendo desvirtuada. Por exemplo, você trabalha na área financeira, como o Gui trabalha na área financeira e gosta muito de trabalhar com finanças, mas não suporta o chefe. Aí você vai lá e faz uma entrevista para atuar na área de marketing. Tá errado, né? Isso não é uma mudança de carreira, não é uma transição razoável, pelo menos de forma geral, tá? Porque você está atuando, você está fazendo uma mudança, implementando uma ação que não atua na causa especificamente, né? E você pode se frustrar, porque você não gosta muitas vezes da área de marketing, você gosta de finanças, mas você só queria mudar de chefe. Então, às vezes, vale mudar de área dentro da empresa para outra área de finanças, mudar para outra empresa na área de finanças e assim por diante. Então, entender a causa e dentro dessas causas, a gente tem, por exemplo, quantidade de trabalho, tem empresas que demandam demais, né? Muitas horas dentro da empresa, você quer horas para fazer outras coisas, como o Yuri, por exemplo, atua em diversas atividades. Ou você não gosta do produto da empresa, ou da empresa, dos valores, etc. São várias as possibilidades de causa. Essa contemplação, acredito que é fundamental para você ter uma clareza e conseguir responder por que que eu quero mudar de carreira. Essa resposta tem que estar bem afinada. O segundo ponto é relacionado a também isso que o Yuri comentou, que diz respeito a não apenas carreira, mas a vida como um todo. Eu acabo debatendo muito esse tema, né? Plano de carreira ou plano de vida. E você trazer outros aspectos para englobar a carreira pode ajudar nessa transição. Por exemplo, você hoje tem interesse em ter um equilíbrio, por exemplo, de vida profissional e vida pessoal. Você não faz questão de ter um cargo que tem uma remuneração muito alta, você não tem muitos gastos, você quer ter um determinado equilíbrio. Beleza, essa é a sua visão de sucesso, é aquilo que você busca. Talvez não faça muito sentido você ir para uma área de investment banking no mercado financeiro. Eventualmente não vai fazer nenhum sentido para você, porque ali a carga horária é mais alta, via de regra. Então, ter essa noção de aspectos gerais da vida, que são aqueles elementos que o Yuri ponderou, relacionamentos, amigo, trabalho, a parte financeira, esporte, saúde, etc. Manejar o que para você é prioridade, né? Quais são os elementos fundantes para você, para ponderar daí qual que vai ser a área que você vai atuar. E dentro de uma transição de carreira, o mundo é muito mais abrangente do que, eventualmente, o que se coloca na reportagem. Na reportagem, ela trouxe recrutadores, executivos, pessoas de mercado que trabalham exclusivamente com o mercado corporativo. Mas a transição de carreira pode extrapolar muito isso. O próprio Yuri e o Gui falaram sobre empreendedorismo. O Yuri falou aqui da franquia do Burger King. Ele faz isso dentre outras coisas. Mas, eventualmente, você tem interesse em ter a sua própria franquia ou algumas franquias e se dedicar a essa atividade. Ou você quer atuar com tecnologia e quer se dedicar a essa atividade. Ou você busca algum outro tipo de trabalho ou ofício que não está no mercado corporativo, pode ser uma possibilidade também. Então, abrir a cabeça para outras possibilidades. E aí você pode pensar que, legal, acho que a carreira tradicional, CLT, corporativa, é o meu caminho. Só que eu observei os outros. Eu sei que eles existem, eu conheço suas características e eu escolhi conscientemente esse caminho. Então, são esses dois pontos que eu queria complementar. Você entender muito bem a causa, por que que você está insatisfeito, por que que você quer mudar de área, quer mudar de carreira, e abrir o leque para várias possibilidades, englobando também seus desejos pessoais, seus relacionamentos, família, esportes, etc., e o que que é importante para você, né? Então, são esses pontos que eu queria trazer aqui. Aí eu vou pedir para o Yuri colocar, se ele tiver mais algum ponto para complementar, já aproveitar e mandar seu abraço para a turma.
Boa! Então, gostaria de agradecer a todos que escutaram a gente até esse momento. Foi um prazer estar aqui mais essa semana. Habibi, não tenho nada a completar agora, mas quem quiser discutir o assunto, muitos dos nossos ouvintes têm meu WhatsApp, têm meu LinkedIn aí, acesso às minhas redes sociais. Fiquem à vontade, inclusive para comentar, seja no Spotify, no YouTube, sobre esse assunto que tenho certeza que está na cabeça de muita gente. É a pergunta que eu mais escuto, Habib. Transição de carreira, onde aplicar energia. Então, foi de suma importância a gente discutir isso aqui publicamente. Obrigado por essa oportunidade e até a semana que vem. Muito obrigado, Yuri, bem lembrado. A gente aqui na BTC, a gente deixa nossos contatos à disposição para os alunos, para as alunas, para a gente bater um papo sobre temas técnicos, temas das disciplinas que a gente trabalha nos cursos e também outros temas. É um grande prazer que a gente tem de fazer isso fora do horário de aula. Então, boa parte desse trabalho também a gente faz porque a gente gosta muito, viu, pessoal? Gui, se você tiver mais algum ponto para complementar em relação ao tema, pode mandar bala e também deixar seu abraço para a turma. Boa. Tava me lembrando aqui, Habib, quando a gente estava, não faz muito tempo, falando sobre cultura de empresa, né, e fit cultural, e aí você trouxe o exemplo, se eu não me engano, da empresa de recrutamento e seleção que você trabalhou, onde brincadeiras eram algo que fazia parte da cultura, né, do tudo. Aquele brincadeira, eu não sei, para mim ficou uma coisa meio The Office, assim, né, de colocar o grampeador na gelatina, assim. Tem lugar que a cultura ela é mais barulhenta, né? Tem lugar que tipo, é presencial, tem lugar que é remoto. Então, acho que aqui quando a gente pensa em carreira, é um tema que passa ali na questão da cultura também, né? Da mesma maneira que eu vou olhar uma empresa que é mais que faz mais brincadeira, que é mais divertida, uma empresa que é mais séria, o que é mais formal, empresa que permite presencial, o que é remoto. Eu preciso buscar um encontro ali, né? Um fit, um match, um. Tô tentando buscar a palavra em português, né? A gente fala tanto de fit cultural e match, mas a gente precisa encontrar uma empresa que conversa com o que a gente Sinergia, quer, né? Gui. Oi? A sinergia. Que tem a sinergia, tipo, o que a empresa oferece com o que você está buscando, né? Você precisa fazer esse encontro aí. E assim, tem lugar que é muito bom, mas que não é bom pra mim, que é bom pra outra pessoa, né? Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de basquete, tem gente que gosta de jogar LOL, né? Então você tem que ver o que você gosta e ir atrás daquilo. De novo, acho que transição de carreira, reforçando, né? É um negócio muito mais recorrente hoje, que faz muito mais parte da carreira em si do que foi há 20, 30, 50 anos. Então é algo que a gente precisa. É um tema mais relevante, né? A gente precisa estar ciente de quais são os pontos ali para você prestar atenção, conversar com outras pessoas, acho que é um ponto fundamental. E aí, de novo, né? Tenho dúvida que o Yuri, o Habib, quem quiser trocar uma ideia também, falar sobre transição de carreira, quem estiver buscando mentor especializado em carreira, eu também tenho boas indicações. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Conversar com outras pessoas para ir menos cego, né? Ir com mais informação, com mais bagagem. Acho que o trabalho que a gente faz na BTC é justamente nesse sentido, né? De trazer mais informação para você ir mais preparado para os desafios. Feito esse encerramento, né? Queria agradecer aos nossos ouvintes pela paciência, pela audiência. Agradecer aí quem quiser mandar comentários, será muito bem-vindo para a gente poder pegar ali as percepções aí de vocês sobre o tema. E fica um abraço aqui, abraço para o Yuri, Habib, para os ouvintes e até semana que vem. Valeu, galera. Muito obrigado, Gui e Yuri, e obrigado você que nos acompanha até agora. A gente tem encontro marcado para mais um bate-papo no BTC Journal na próxima semana. Deixa seus comentários, tanto no Spotify como no YouTube. A gente gosta muito de receber tanto carinho como as sugestões. E nos vemos então no próximo episódio. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.